Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui, mais um daqueles encontros que eu aguardei durante anos para poder ver, né? Os dois Plymouth E-Body da coleção, carroceria E, né? Ambos 1970, mesmo ano deste que vos fala. Estamos falando aqui do Plymouth Barracuda 383 1970 e do Cuda 1970, tá? Mas os carros são iguais. Sim, são basicamente o mesmo carro, é o mesmo carro, né? Mas são modelos diferentes e que ganharam nomes diferentes também. Não nomes diferentes, mas um é chamado pelo nome e o outro é chamado pelo apelido, tá? Vou contar a história então desses dois carros tão parecidos quanto diferentes, tanto por conta das configurações, né, como por conta da história, né, o que eles passaram nos últimos 50 anos para estarem aqui hoje conosco, né. Contar então a história rapidinha do Plymouth Barracuda. O Barracuda foi lançado em 1964 com a carroceria A, que é a carroceria do Dodge Dart, né? Do Dodge Dart, do Plymouth Valiant. Ele basicamente ele era um Plymouth Valiant até a metade, né? Com uma traseira mais esportiva, e ele briga com o Mustang pelo posto de primeiro pony car ever, né? Primeiro pony car. O Barracuda saiu alguns meses antes do Mustang, mas o Barracuda não deu o impacto que o Mustang deu. Então, muitas vezes, apesar do Barracuda ter sido lançado antes, e não estou falando desse Barracuda, o Barracuda carroceria A, que é bem diferente, tem aquela frentezinha de Valiant meio triste, e aquele vidro traseiro que faz uma volta aqui bem diferente e tal, né? Um carro bem interessante. No ano de lançamento, em 1964, ele tem ainda o câmbio de botões, que nem o DeSoto 57 que a gente mostrou outro dia. Mas essa primeira versão, a versão A, né, com a carroceria A, ela teve duas gerações, uma de 64 até 66, 64, 65, 66, depois 67, 68, 69, ele já ficou bem mais bonito, né? Barracuda 67, 68, 69 são bem legais, inclusive tendo algumas versões bacanas, como o Fórmula, né? Mas foi realmente para 1970 que a coisa mudou. Para 1970, a Chrysler lançou a carroceria E, né? A briga dos pony cars estava muito forte e a Chrysler chegou atrasada. Chegou com o produto, na minha opinião, mais legal, mais bonito pelo menos, mas chegou já no fim da festa, né? Haja visto que a partir de 72 as vendas despencaram, né? Já em 73 por conta da crise do petróleo, mas já antes disso por conta dos prêmios de seguro, né? Cada vez mais alto para esse tipo de carro. Então o conceito do pony car já estava morrendo, e os pony car Chrysler, né, que são o Dodge Challenger e o Plymouth Cuda e Barracuda, morreram em 1974. Então foi um carro que teve só 5 anos modelo, né? 70, 71, 72, 73, 74. Aqui a gente tem dois do primeiro ano, né? Tanto na versão básica, que ainda trazia o nome Barracuda, como na versão esportiva mais invocada, que adotou o apelido Cuda, né? Cuda, obviamente, é um diminutivo de Barracuda, né? Mas o pessoal chamava os Barracuda de Cuda. A Chrysler adotou o nome, né? Então virou o Plymouth Cuda, mas só essa versão mais esportiva, tá? Não que exista grande diferença entre elas, mas por quê? Porque esse carro aqui é um carro bastante atípico. O Barracuda, ele podia ter motor Slant Six 225, que é relativamente raro, mas normalmente ele tinha um motor Small Block 318, tá? São raros os Barracudas Big Block, que é o caso desse aqui. Então esse é um Barracuda 383, um Barracuda Big Block, né? E o que faz ele ser um carro muito único, né? Primeiro, um Barracuda standard, Barracuda básico, só que com motor Big Block, né?
e numa cor que é provavelmente a cor mais rara para a linha Barracuda, né, em 1970, que é esse beige sand, né, bege areia. Todo mundo que comprava esses carros queriam cores espetaculares, cores cítricas de alto impacto, né, como esse aqui, o Inviolet, né, mas o comprador desse carro optou por uma cor de pão, né, o beige sand, né. Alguma vez eu vi, eu procurei, eu acho que tinha registros de 6 em configurações diferentes, né? 6 e-body Plymouth Beige Sand cadastrados num cadastro lá de fora, né? Então o carro realmente saiu muito pouco, porque estava longe aí da preferência dos compradores na época, tá? Esse carro aqui a gente importou dos Estados Unidos, naquela época de ouro pra gente que gosta de carro antigo, né? Que foi há 10 anos atrás. Estados Unidos em crise pós Lehman Brothers, os preços despencando, o dólar super baixo aqui, as coisas andando, né? Então a gente estava com... Era barato trazer esses carros, barato assim, era viável trazer esses carros. Hoje, com o dólar assim que tralalá, é absolutamente impossível, além dos preços terem se recuperado nos Estados Unidos, né? Então são dois vetores aí que se juntaram numa direção naquela época e hoje se juntam em outra direção nos dias de hoje aí. Então esse carro aqui é um carro que eu comprei nos Estados Unidos, né? Esse carro veio de New Hampshire e é um carro sem restauração. Ele tem a maior parte de... Nunca foi mexido, nunca foi desmontado, nada. Ele tem a maior parte de pintura de fábrica. Então se você olha aqui, capô, o teto, tudo é pintura de fábrica, né? Grade, o cinza de fábrica, tudo. Um baita de uma referência de originalidade. E o que ele tem de errado, tá? O que ele tem de ruim? Ele tem retoque mal feito nessa lateral traseira. Mal feito é um eufemismo, né? Bem mal feito, né? E aí tinta acrílica sobre tinta acrílica trincou, ela estourou, né? Daqui pra cá, aí o cara dá aquela atravessadinha para bater o tom, né? Ele vai fazer aqui, passa um pouquinho aqui, aqui também estourou onde ele retocou. Então ele tem um retoque bem porco nessa lateral traseira, que a gente não pretende mexer, por quê? Porque o resto do carro é todo original, é todo autêntico, né? Eu tenho dó de mexer, eu gosto de carro assim. Eu gosto de carro que tenha um alto índice de originalidade, mesmo que ele tenha alguns defeitos, né? E aqui dá pra ver a espurcate que o cara fez, né? Provavelmente numa época que esses carros não eram tão valorizados, né? O dono anterior a ele fez uma coisa nesse carro que eu não faria, né? Mas eu não vou desfazer, seria o segundo pênalti que o carro tem, tá? Ele me mandou uma pasta dessa largura de fotos, tá? E quando ele comprou esse carro não tinha, o Barracuda não vem com as Hockey Stripes, né? Hockey Stripes porque parece um taco de hockey, né? Ele não vem com essas Hockey Stripes, ele é liso, né? E a traseira aqui também é na cor do carro, né? O que ele fez? Ele colocou essas Hockey Stripes, talvez para disfarçar um pouco esse retoque mal feito desse lado, e pintou a traseira nesse flat black aqui, que era como vinha nos Cuda. Então o Cuda vinha com a traseira pintada de preto, né? E o Barracuda vinha com a traseira na cor do carro. Uma coisa relativamente fácil de refazer um dia, se eu quiser, mas que eu não pretendo mexer tão cedo, até porque a gente tem tantas coisas fazendo, tomando o nosso tempo e nossos recursos, né? Não ia mexer numa coisa que tá, ao meu ver, tá legal, tá bacana, tá bonito. Então ele colocou as Hockey Stripes, colocou aqui. Eu tenho as fotos do carro antes disso, né? Muito, muito, muito original. Não tá aqui a pasta, tá no meu escritório, mas um dia eu posto as fotos, eu mostro as fotos para os senhores, tá? Ex isso, ou seja, fora isso, né? Um carro imexido, né? 000. Painel impecável, os painéis de porta, forração dos bancos, né? Carro realmente muito novo. Olha o headliner desse carro, é novo, parece um carro na concessionária. O headliner é o forro do teto, né? Ele tem o console, o painel de instrumentos normal, não o Rally, que são as 4 bolas grandes, né? Ele tem esse aqui que é o painel standard, né? Ele tem uma coisa aqui, um acessório que é essa antena, ó, essa antena colada com
colada com durex, cara, coisa bem pitoresca, né? E no geral um carro realmente muito novo, tá? Tudo de fábrica e tal. Essa alavanca aqui, eu confesso a minha ignorância, eu não sei se isso aqui é um acessório de época, acho que esse tipo pistol grip aqui, né, parece uma pistola e tal. Eu não sei se isso aqui vinha de fábrica ou se era um acessório de época. Pra falar a verdade, algumas vezes eu fiquei de olhar e esqueci de procurar, de pesquisar, né? Mas o carro é um relógio, né? E os motores Big Block realmente eles têm um gló grosso, né? Uma outra pegada, né? Vamos dar uma abrida no cofre aqui. Olha que legal os detalhes aqui, né? Tá aqui, né? Carro muito original, muito novinho, muito autêntico, né? E que eu gosto muito de carro nesse estado de conservação, né? Acho que esses pequenos defeitos que tem aqui dão até um charme nele, né? E acho que vale um pouco a história que eu falo quando eu mostro o Charger 68, aquele Charger 68 Frost Green, o verde clarinho. Se fosse o único carro da minha coleção, talvez eu faria de novo esse paralama aqui, né? Essa entrada de porta aqui, dá uma alinhada nessa porta. Faria esse paralama até aqui, né? Dava uma zerada, uma gabaritada. Mas como parte de uma coleção, eu prefiro deixar ele assim do jeito que tá? Ele tem isso aqui, uma trava de combustível com chave do lado de fora, cara. Nunca vi isso na minha vida, é uma coisa de segurança, né? Também meio bizarro, mas é um negócio de época, tá? Antes de eu falar desse daqui, existe um modelo intermediário, que é o Barracuda Gran Coupé. O Barracuda Gran Coupé, ele também tem as opções, tem a opção de ser Big Block 383, tá? Ele tem teto de vinil, tem uns embleminhas Gran Coupé aqui, bem caprichadinho assim, né? E a traseira, ao invés de ser na cor do carro como é esse aqui, olha, mas tá preto. Falei há uns minutos atrás, o cara pintou de preto. Mas originalmente seria na cor do carro. Aqui seria preto, né? No Barracuda Gran Coupé, ela é pintada de prata, né? Tem meu amigo Zé Roberto, tem uma marrom espetacular, nova. Um dia a gente podia pedir emprestado para ele para fazer um vídeo das três, né? Então vocês querem ver a Barracuda Gran Coupé do Zé no meio das duas aqui? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe ele sensibiliza o coraçãozinho dele e manda ela aqui pra gente filmar junto. Linda, marrom, com os detalhes pratas, tá? Aí você tem a Barracuda Standard, a Gran Coupé, que não tá aqui, e a Cuda, tá? Bom, vamos falar da Cuda agora. A Cuda, por sua vez, a versão esportiva, ela só tinha os motores ditos mais fortes, tá? Não necessariamente Big Block, ela começava com 340. 340 é um small block nervoso, não é um 318 com mais deslocamento cúbico, né? Ou, como popularmente se fala, com mais cilindrada, né? Não é. O 318 com mais cilindrada é o 360, que é a mesma coisa do 318. 340 não. 340 é uma engenharia totalmente diferente, é um motor de alto giro. É um motor espetacular e acho que é um dos poucos motores clássicos que a gente não tem nenhum na coleção, tá? Então ele começa com o 340, depois ele tem o Big Block 383, né? Tem o 440 e o Cream of the Crop, né? O topo da cadeia alimentar, que é o 426 Hemi, né?
Vamos ver se eu lembro as potências de cabeça. O 383 para 1970 é o 383 mais forte de todos. Ele tem os cabeçotes do 440 de fábrica. Ele dá 325 HP. O 440 dá 390, né? E o 426 dá 425. Dizem que o 440 no dinamômetro ele fica muito próximo do 426. E aí dava uma segurada nele em 390. 390 quando é six-pack, tá? Acho que é 365 quando é o 4-barrel e 390 quando é o 440 six-pack. Dá uma segurada nele, pelo menos na declaração de potência, para ter uma distância aí para o 426 Hemi, que é o motor icônico aí, o primeiro carro americano a ter 1 HP por polegada cúbica, né? Então isso arredondando, 425 cavalos para 426 polegadas cúbicas, né? Esses carros pegaram muito preço lá nos Estados Unidos, não esses dois são carros medianos, né? Mas os carros em configurações legais, com baixa quilometragem, ou com aquelas super restaurações e tal, chegaram preços de facilmente passam de 6 dígitos de dólar lá nos Estados Unidos, tá? Quando você fala de um Hemi, e um Hemi 7.1, por exemplo, né, pode chegar a 7 dígitos de dólar, tá? Então são carros que realmente pegaram muito preço, porque venderam relativamente pouco, e tem na questão de design, eu acho que eles são absolutamente imbatíveis, né? Esses carros são muito bonitos, para mim tem um design espetacular, as linhas limpas e complexas ao mesmo tempo, né? Então são carros realmente muito legais, né? Para 71 tem algumas mudanças, e em vez de ter a Hockey Stripe, você tem aquela Billboard Stripe, que é aquela faixa quadro negro, né? Que pega começa na porta, vai abrindo, pega a lateral traseira, né? Em preto fosco, em alguns casos branco, né? Mas normalmente em preto fosco, né? E você já tem 4 faróis redondos menores ao invés dos 2 grandões, né? Não fez muito sucesso em 71 os 2 faróis, porque em 72 ele voltou, os 4 faróis, porque em 72 ele voltou a ser só 2 faróis, tá? Bom, esse carro aqui especificamente é um carro muito diferente do outro. Se aquele carro aqui é um Survivor, né? Um carro que sofreu muito pouco, não mais do que um retoque mal feito numa lateral. No resto ele é absolutamente original de fábrica. Esse carro aqui é um carro que a gente salvou da beira do Vale da Morte das corridas, não do Vale da Morte normal, mas do Vale da Morte das corridas. Esse carro a gente comprou no Brasil, desmontado, e a história que me contaram é que esse carro era para ser um projeto de um carro de corrida, né? Tanto que ele estava sem motor e sem câmbio, e acompanhava junto com ele um 426 preparado, né? Estrocado, que dava para sei lá quantas centenas de HP, né? Mas tudo desmontado. Então o projeto da pessoa era fazer um carro de corrida, e acabou desistindo, né? Quando eu vi esse carro estava desmontado, era uma carroceria muito íntegra. A gente trocou só um skin. Um skin é aquela lateral, não a lateral inteira, né? A lateral desse carro inteira, ela vem aqui e tal, corta aqui. Eu já mostrei isso em vídeos de funilaria de Dodge da Arte Nacional. A skin, ela vem só aqui, é só essa parte externa, né? A gente só trocou uma skin. Agora minha cabeça não lembro mais se foi essa ou se foi essa. O serviço foi super bem feito. Eu quero crer que foi aquela, tá? Tirando essa skin que foi trocada, porque tinha uns podres embaixo aqui e tal, o resto da lataria desse carro é todo original, né? Tudo mexido, é uma lata muito lisa. Mas era um carro totalmente desmontado, um carro que não tinha motor, não tinha câmbio. Quando a gente olha a plaqueta dele, a gente vê que esse painel, ele tem o painel igual do Standard, né? Que também vinha no Cuda, mas era o básico, tá? Pela plaqueta, esse carro deveria ter o painel Rally. O que eu imagino? Eu imagino que em algum momento, essas peças nos Estados Unidos são muito valorizadas, né? Em algum momento rapelaram o painel desse carro para colocar em outro projeto de restauração, e colocaram um painel aí muito novo, por sinal. Painel novo. Parece mais novo até do que aquele carro que é novo.
mas que pela plaqueta não deveria ser esse, tá? Fora isso, o carro tem um interior bem bacana, tem um interior bem legal. Não tão zero quanto aquele, né? O forro de teto já foi trocado, um forro novo de reposição, tal. O painel estava machucado, foi forrado aqui. Era caro para trazer um painel desse inteiro, apesar de um carro desse merecer. A gente acabou forrando, ficou aceitável, tá? Mas o legal é que a gente, quando viu esse carro sem motor e sem câmbio, a gente tinha um motor 440 e um câmbio automático 727, que é o câmbio original desse carro. E a gente ia colocar numa D100, né? Contei essa história algumas vezes já. E aí eu achei que era um fim mais nobre recuperar esse carro, colocar o 440 que a gente tinha aqui. E fazer a D100 cabine dupla original, com 318 mesmo. As histórias vão todas se encaixando, sabe? A gente comprou essa... A gente restaurou uma D100 cabine dupla luxo, aquela verde oceano, que é um verde palmolive, né? Levamos para Lindóia, foi super bem, todo mundo gostou, fez um baita de um sucesso lá. Ela só não ganhou Best of Show lá porque implicaram com meus espelhos dela, com a falta de tapete, que a gente não colocou porque a gente não tinha referência. Quando a gente comprou tava sem, tem aquele negócio de confiar no carro, né? Então, quando a gente voltou de Lindóia para cá, tinha anunciado uma 71 também, cabine dupla, e ela era standard, né? Então seria legal ter a luxa standard. As loucuras que a gente fica tentando inventar para justificar as compras, né? E só que ela tava com mecânica diesel. E o cara queria caro por causa da mecânica diesel. Eu falei, não, arranca essa mecânica diesel aí. É uma mecânica adaptada, obviamente. E a gente vai pôr um motor aqui. E aí deu certo, né? O cara tirou o motor, baixou o preço pela metade e tal. Quando eu fui fazer... quando a gente foi pensar em fazer o motor dela e achar um motor para ela, os orçamentos de mecânica lá, a gente tava gastando tanto para fazer motor nacional, motor de Dodge aqui, né? E a gente viu a America Parts vendendo uns motores prontos vindo dos Estados Unidos. Era mais barato do que fazer um motor aqui, né? E aí, hora daqui, hora de lá, tinha um 440. Falei, putz, já que vamos fazer a lambança, né? Vamos botar um 440. Foi por isso que eu comprei o 440 e o 727 para ela. Aí apareceu esse Barracuda, esse Cuda sem mecânica. A gente pegou e compramos. Então esse carro aqui, ao contrário do outro, não é um carro matching numbers. Ele originalmente é um 383, tá? Ele é um Cuda 383, se você olhar a plaqueta dele. A cor é essa mesmo, é em Violet. Eu vou mostrar a plaqueta lá, FC7, né? E era um carro desmontado. Era um carro que tinha o interior no lugar. O painel, a gente já viu que não era mais o dele. O motor e câmbio eu coloquei porque não tinha. O diferencial, quando a gente olhou a data dele, era de 72. O carro é 70, então já tinham trocado diferencial também. Então é um carro muito legal, um carro muito bacana, mas que não tem um pedigree tão apurado como aquele lá. Por isso que é um carro legal de usar, né? Um carro que a gente não tem tantas fantasias aí, porque se acontecer alguma coisa a gente faz de novo, já fez uma vez, faz de novo, faz de novo, faz de novo, né? Algumas coisas que eu tava vendo aqui, né? Algumas diferenças. Bom, obviamente o farol de milha vem na Cuda, não vem na Barracuda. Mas eu vi um negócio aqui que eu não tinha reparado ainda. Aqui, ó, você tem a trava do capô. E a grade é cortada, né? Pra você poder abrir o capô. Já nesse Barracuda aqui, que é um modelo mais simples, você tem a grade fechada, tá? Não tem aberta. E você tem trava no capô, hood release. Fala assim, isso foi colocado, não sei o que. Não, se fosse colocado, o buraco na grade continuaria, né? Então certamente ela veio assim de fábrica. Eram muitas opções, né? Você pode ver aqui, ó, ele tem os piscas, os indicadores de pisca, aquele ali não tem. Então uma série de coisas que você tinha essas possibilidades aí, tá? Vamos ver aqui na plaqueta dele. Ó, FC7, tá? FC7
é a cor Inviolate. Badola, não é Plum Crazy. Plum Crazy é o nome para a linha Dodge, para a linha Plymouth. Ela chama Inviolate, mas é a mesma cor, tá? E aqui BL1. BL1, que é o beige, né? Beige Sand. Beige Areia. BL1. Quando você olha aqui a plaqueta aqui também, esse aqui é um BH23, né? O código de chassi dele é BH23, enquanto desse aqui é BS, né? Então o S era sempre relacionado a modelos esportivos, né? Que no Brasil os primeiros Charger RT LS23, enquanto o Dodge Dart era LL23, os Gran Coupé LH23, tá? Fiquei curioso para saber qual que é o da Barracuda Gran Coupé. Deve ser BH também. Deixar os dois funcionando. Outra diferença é a posição do escape, né? No Barracuda eles vêm aqui por baixo e no Cuda ele vem embutido no painel traseiro. Bom, já falamos bastante, né? Acho que agora é hora de dar uma volta. Eita. Qual vocês querem andar primeiro? Vamos no bege? Deixa eu ligar o... Como é que eles estão de gasolina? Ah, o espelho também é diferente, o espelho do Cuda em relação ao outro, né? Apesar que esse carro aqui, por conta dessa história que eu contei pra vocês, de que era um carro que meio desmontado, que alguém ia fazer um carro de corrida, que tiraram o painel dele e tal, é um carro que não dá pra confiar 200% nos detalhes, né? Pode ser que tenham trocado, pode ser que tenham feito outra coisa. Enquanto aqui não. Aqui a gente tem todo o pedigree dele, né? Vamos dar uma volta no menor primeiro, no 383. Estamos em pleno verão. Não, estamos em pleno inverno brasileiro. Ó, essa alavanca de câmbio, ela tem uma travinha aqui, ó. A travinha fica aqui em cima, um negócio bem louco mesmo, né? Brake release. É muito bruto, né? Quando a gente fala de V8 Big Block, é uma coisa... Vai. Canta o pneu quando joga a segunda, hein? Barracuda. Ando nesse carro, eu lembro da música do Heart. Heart é legal pra caramba, né? É muito bruto, né? Só lembrando que estamos em ambiente fechado, tá? Não vamos atropelar ninguém, o cachorro está ali em cima. O Orlando também nós não vamos atropelar porque ele tá aqui, o Rafa tá lá em cima. Toda a segurança do mundo. Agora vamos dar uma volta
no 440. Esse carro aqui a gente gravou Flat Out Midnight, né? Cara, eu tava tão gripado aquele dia, mas tão gripado. Cheguei em casa, estava com uns 39,5 de febre. E o Barata me microfonou, né? Produção legal, bem feita e tal. A hora que eu assisto o vídeo, eu só tô eu dando umas fungadas lá. Então quem se sentiu fungado aí, não foi de propósito. E esse é um motor aqui que, além de ser um 440, tá? Ele veio com uma preparação dos Estados Unidos. Ele tem um comando mais bravo, ele tem um carburador, um Quadjet 750, né? Então ele é realmente bruto, né? O freio dele é tambor, tá? Por isso que ele... O freio tem que dar uma esquentada nele, ainda que ele tá bruto. É um carro forte, mas é muito dócil de andar, tá? O freio tá bem sensível. E o freio dele é a tambor e não tem servo, tá? Não é servo assistido. Suspensão que tá fazendo quando manobra, tem alguma coisa que dá uma estaladinha. É um carro diferente do outro, né? O outro é um baita carro Survivor, né? Então é uma sensação realmente bem diferente, né? Mais? Ah, o Orlando quer mais, hein? Vamos lá. Ei, criança feliz. É muito forte, né? Realmente é... Ó, até que entrou fumaça dentro do carro. O freio dele tá... agora tá ficando mais... Aqui, ó. Ver se ficou bonito a obra de arte. E aí, ficou bom? O pessoal fala, vai estragar. Esses carros são muito super dimensionados, tá? Não tem nada, isso era feito pra isso mesmo, tá? Então...
Mas saiu mais bonito agora, hein? Olha! Adoro, você é louco! Pô, você não dá audiência agora, hein? Bens a Deus, hein? Bom, isso aí. Então os dois de volta aqui. Vamos encerrar. Por que ele tá com a luz acesa? Ou é o... Peraí. Lights. Parecia que tava aceso, mas era reflexo do sol. Bom, então tá feito aqui o encontro histórico, né? Esse carro tá aqui já uns 8 anos já. E esse carro ficou pronto aí tem 1 ano e pouco, mais ou menos. E eles não tinham se encontrado ainda. Então estão aqui. Agora vão morar juntinhos aí. Ó, deu umas borrachadas porque é o BF Goodrich, hein? O Polyglass eu não dou não, que eu tenho dó. Fazer uma vista. Então, falando em encontros, né? A gente adora esse negócio de pôr junto os carros, né? Putz, imagina um do lado do outro, o outro do lado um, né? E na sequência aqui, nós vamos gravar um outro encontro de 2 carros também que fazia tempo que eu queria... Fazia tempo não, porque um deles veio em julho agora, né? Mas... que eu tava querendo colocar lado a lado, né? Óbvio que são carros que eu não posso fazer nenhuma fração disso, porque eles desmancham, né? Mas também são muito legais. Estamos aqui com a Alfa 64 e o Saab 9000, né? São 2 carros que compartilham a mesma plataforma, né? Mas cada um tomou o seu rumo em termos de design, né? A Alfa tem um design pininfarina. E a Saab tem um design com cara de Saab, né? Não só o design é diferente, mas as soluções mecânicas, né? Mas esse assunto para outro vídeo, né? Tô só dando uma provocada nos senhores e mostrando que a gente gosta muito dos carros, né? A gente adora essa história de carro, a gente tem as nossas preferências, né? Então, eu sou um cara essencialmente Mopar, que eu mais gosto realmente são os produtos da Chrysler, mas é muito legal, né? Não tem como não gostar de um quadradão desse com essas rodas BBS, teto solar abertinho, né? Motor 2.3 turbo. E esse aqui que tem essa traseira que é uma obra de arte, né? Então é isso. O objetivo do canal é esse. O objetivo do canal é preservar a história da indústria, preservar essa cultura automotiva que é cada vez menos importante nas gerações atuais, né? Carro compartilhado, eficiência, downsizing, né? Enquanto isso, a gente está aqui com os nossos queridos dinossauros fumegantes. Beleza? Então inscreva-se no canal. Se você também compartilha deste
desse gosto pelos automóveis, né? Inscreva-se no canal. Se você gostar muito do conteúdo, seja membro do canal. Tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo. São mais de 150 vídeos exclusivos. Na área de membros a gente coloca vídeos praticamente diários, né? Praticamente um daily vlog aí das epopeias com a coleção. E também os membros vão ter prioridade para as visitas que a gente vai fazer aqui no acervo a partir de janeiro de 21. Beleza? Então é isso. Agradeço a audiência de todos. E vamos finalizar aqui, ó. Um pouquinho de borracha para vocês. Fui. Tchau.